pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Vamos lá! Na aula de hoje, nós iremos trabalhar os conceitos de trabalho e energia. Bom, os conceitos de trabalho, eles envolvem a transferência de energia por uma determinada força, de maneira que você consiga fazer um deslocamento em um determinado corpo. Nós iremos trabalhar esse conceito. E o conceito de energia, nós iremos distinguir as energias cinética e as energias potenciais, gravitacional e a potencial elástica. Vamos a eles então. Bom, o primeiro conceito aqui a gente vai trabalhar é o conceito de trabalho. Bom, o conceito de trabalho, ele leva a seguinte intenção. Nós iremos fazer uma determinada força em um determinado objeto. Essa força irá provocar nesse objeto um deslocamento. Sempre que houver uma força e essa força fizer um deslocamento, nós teremos então a realização de um trabalho. Acontece que o ângulo que aquela força está sendo aplicada sobre aquele objeto é de extrema importância, porque a forma faz com que haja alteração no trabalho. Então vejamos, se eu desejar empurrar essa mesa, fizer nela uma força nessa direção e sentido, eu vou escutar o barulho da força de atrito, que vai ser uma força que eu vou provocar mais forte por conta da posição do ângulo que eu estou fazendo a força. Assim que eu faço, que eu empurro essa mesa, ela irá sofrer uma força, sim, obviamente, mas o deslocamento que eu pretendo, digamos que seja nessa trajetória horizontal para o lado esquerdo, essa força ela não vai ser efetivamente utilizada. Por quê? Se você fizer a decomposição da minha força na posição que eu estou mostrando aqui neste momento, eu vou ter uma componente dessa força para baixo, vertical, e outra componente dessa força na horizontal. Como a minha intenção é empurrar essa mesa na horizontal, ela não vai estar totalmente sendo utilizada na horizontal, porque uma parte dela está sendo perdida na vertical. Isso faz com que eu não tenha efetivamente o trabalho. Se eu aumentar este ângulo, quanto mais alto for o ângulo desta força, mais forte vai ser a minha força sendo feita para baixo e menor a sua componente sendo feita na direção do deslocamento que eu pretendo. Então, quanto maior, até chegar, por exemplo, a um ângulo de 90 graus, eu vou estar reduzindo a componente que empurra o objeto na direção do deslocamento, obviamente reduzindo o seu trabalho. Se eu fizer a força totalmente na vertical, não haverá nenhuma parte dessa componente na direção do deslocamento, então não haverá trabalho. Agora, caso contrário, se eu ao invés de levantar o braço aumentando o ângulo, eu abaixar o braço e reduzir o ângulo, eu vou ter um ângulo cada vez mais paralelo à minha trajetória, de maneira que a força vai estar totalmente na sua componente horizontal, apontando para o deslocamento, o que vai ser totalmente utilizado para o trabalho. Então, considerando essa relação, a força vezes o deslocamento pretendido, multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é exatamente onde eu vou determinar essa parte da força que se direciona, né, junto com o deslocamento, eu vou conseguir determinar, então, qual foi o trabalho que foi feito por aquela força dessa forma. Bom, eu trouxe aqui um desenho para que a gente veja exemplos disso. Essa força 1, supondo que o meu deslocamento desses dois homens seja, por exemplo, para a nossa esquerda, eu tenho aqui que a força 1 faz com o deslocamento um ângulo de 0 graus. Já a força F2 faz com o deslocamento, eu vou desenhar aqui um tracejado, supondo que seja o deslocamento,
um ângulo diferente de 0 graus, maior do que 0 graus, né? Já a força F4, que seria, por exemplo, a força peso dessa caixa, faz com o deslocamento um ângulo de 90 graus. Então, é aquela situação onde não há trabalho. E já a força para trás, que é essa força F3, ela vai fazer o sentido contrário do movimento. Então, essa seria, por exemplo, uma força de atrito, que está sempre se opondo ao movimento do objeto. E essa força, ela faz, se você prestar atenção com esse tracejadinho aqui, que seria o nosso deslocamento, um ângulo de 180 graus. Esses ângulos é que serão utilizados ali na equação de trabalho. Cada uma dessas forças, então, vai ter um trabalho separado em cima daquela caixa. Correto? Vejamos, então, o que vai acontecer a partir disso. Bom, o trabalho ele pode ser considerado positivo, negativo ou nulo. Positivo quando? Como nós tínhamos aqui na força anterior, tanto a força F1 quanto a força F2 estão a favor do deslocamento, sendo que F1 totalmente, F2 parcialmente, mas ambas a favor do deslocamento. Bom, já o trabalho negativo, somente aquele que está sendo contrário ao deslocamento, retirando energia, né, daquele objeto durante o seu movimento. E o trabalho nulo é exatamente aquele onde o ângulo é de 90 graus e você tem a vertical, o ângulo, perdão, de 90 graus que é feito entre a vertical da força e o deslocamento do objeto. Ok? Bom, eu trouxe um exemplo para a gente trabalhar esse tipo de conceito. Sobre um bloco, atuam as forças indicadas na figura, que o deslocam de 2 metros ao longo de um plano horizontal. A intensidade da força F é de 100 newtons. Então, estaria aqui o nosso desenho, né? A força F está desenhada apontando para a esquerda. Ele desenhou uma força de atrito para a direita, então contrária ao movimento. Ele desenhou uma força peso vertical para baixo e também uma força normal vertical para cima. Todas essas forças serão analisadas a partir desse momento agora. Vejamos. Analise as afirmações a seguir. Vamos lá. O trabalho realizado pela força de atrito FAT é positivo. Ele é positivo? Não, ele não é positivo, pois a força de atrito é contrária ao movimento, correto? Vamos. O trabalho realizado pela força F vale 200 joules. Isso eu tenho que calcular. Então, vejamos. Eu trouxe aqui o cálculo pronto. O trabalho está nessa linha. Será o valor da força F multiplicado pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo de 0 graus. A força F é aquela força que está sendo feita na horizontal no mesmo sentido do deslocamento. Então, o ângulo de 0 graus. Como o cosseno de 0 graus é 1, você vai ter apenas 100 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 200 joules. Então, essa é a afirmação verdadeira. Bom, a terceira afirmação, deixa eu apagar, diz o seguinte: o trabalho realizado pela força peso, P, é diferente de 0. Vejamos, a força peso é vertical para baixo. Se ela é vertical para baixo, ela não provoca deslocamento para a esquerda, como o desenho permite. Precisa, né? Então, o trabalho da força peso não é diferente de zero. Ele é igual a 0. Então, ela é também uma opção falsa. E a última, o trabalho realizado pela força normal N é nulo. A força normal N é aquela vertical para cima. Ok, se ela é vertical para cima, o trabalho vai ser nulo, pois o ângulo é de 90 graus. Então, as duas únicas opções corretas são a opção 2 e a opção
4. Vamos lá. Agora a gente entra no conceito de energia. Nós vamos trabalhar aqui a energia cinética, a energia potencial e a energia potencial de dois tipos, a gravitacional e a elástica. Vamos a elas então. A energia cinética, ela está envolvida com a velocidade do objeto. Todo objeto que possuir velocidade possuirá energia cinética, sempre. Se a velocidade dele for nula, ele não possuirá energia cinética. Vejamos, o trabalho calculado nesse momento, ele vai ser dado pela variação da energia cinética. Sabendo que a equação da energia cinética é 1/2 vezes a massa vezes a velocidade do carro, do objeto, ao quadrado, como que eu determino o valor do trabalho realizado naquele objeto? Pensem bem, qual foi a quantidade de energia que foi transmitida para que ele possa alterar a sua velocidade? Então, seria um caso em que eu tivesse velocidades diferentes em dois momentos distintos do exercício, e eu sabendo que a velocidade passou de um valor 1 para um valor 2, eu consigo determinar quanto de energia foi entregue para aquele carro naquele momento. Então, o que eu faria? Basta eu calcular com o valor da massa do carro e o valor da velocidade do carro. O valor da massa do carro e o valor da velocidade do carro no ponto inicial e no ponto final. E aí, o que eu faria? A subtração entre os dois. E aí eu saberia quanto de energia foi gasto para que você passasse de uma velocidade para outra. Correto? Vamos então a um exemplo deste conteúdo. Bom, vamos lá um exemplo do Enem, que a gente está habituado, que são textos grandes. Vamos com calma, leitura bastante pausada. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Então, a gente sabe que, vamos adiantando, a gente já sabe que, supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, qual o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas? Uma coisa muito importante de se comentar, essa equação de trabalho, ela só pode ser usada se essa força for uma força constante. Neste caso, essa força é realizada por um ser humano. Um ser humano não consegue realizar uma força permanentemente da mesma forma. Então, a gente não consegue utilizar essa equação. É por isso que a gente cai na equação da variação da energia cinética, que aí nós faremos da seguinte maneira. A primeira coisa é considerar que antes da sua partida, o corredor estava parado. Então, como ele estava parado, a sua velocidade inicial é 0. E lá no final da sua trajetória, a sua velocidade foi de 12 metros por segundo. Então, eu sei a massa do corredor, que foi dito pra gente, que valeria 90 quilos, né? E aí, eu consigo determinar a sua energia cinética inicial e a sua energia cinética final. É só substituir a massa do corredor, que é 90 quilos, e a sua velocidade inicial, que era 0 metros por segundo, resolvendo essa equação, a energia inicial vai dar 0, e
Aqui você tem a velocidade dele que mudou para 12 metros por segundo. Então, a sua velocidade, a sua energia, perdão, vai dar 6.480 joules. Então, qual foi a variação de energia dele? De 0 para 6.480 joules. Nossa equação, nossa resposta, a letra B. Certo? Então, é só uma aplicação praticamente direto das equações de energia. Bom, a energia potencial, agora são dois tipos. Nós vamos falar primeiramente da energia potencial gravitacional. Energia potencial, ela se relaciona com uma posição que um determinado objeto possa ocupar. Se ele estiver numa determinada altura, essa posição se refere a uma posição relativa ao chão, o referencial ao chão. É chamada de energia potencial gravitacional porque é a força-peso que está atuando ali naquele momento. Bom, então, se é a força-peso, nós teremos a energia relacionada com a força-peso, que é mg, vezes a altura que aquele objeto estiver. Quanto mais alto ele estiver, maior vai ser a quantidade de energia necessária para que ele desça até o seu ponto de referência. Ok, então a energia será dada por m, g e h. Massa vezes gravidade vezes altura. Ok, a variação dessa energia potencial gravitacional também nos permite determinar qual foi o trabalho realizado para que esse objeto saísse de uma altura x e determinasse e chegasse até um outro ponto, por exemplo, de uma altura h, aqui no alto, até o chão. Por exemplo, a quantidade de energia que foi gasta nessa altura vai determinar o trabalho que foi necessário para que isso acontecesse. Então, vamos novamente a uma aplicação de uma questão como essa. Bom, o produto vendido no supermercado é recebido em caixas de papelão contendo 16 embalagens, ok, de volume igual a 1.312,5 centímetros cúbicos cada. A massa da embalagem, do seu conteúdo e da caixa de papelão são 10 gramas, 1.000 gramas, 100 gramas, respectivamente. O produto é entregue por um caminhão cuja carroceria está a 1,5 metro de altura em relação ao chão e será descarregado com o auxílio de uma empilhadeira. Ok, vamos lá. Deixa eu apagar, né? Considere o descarregamento de uma única caixa que se encontra sobre o piso da carroceria. Determine o módulo do trabalho realizado pela força que a base da empilhadeira faz sobre essa caixa. Ok, considere G igual a 10. A primeira coisa é que nós vamos usar a variação da energia potencial gravitacional porque houveram duas alturas distintas. A segunda coisa é que eu preciso determinar a massa total de uma única caixa com 16 embalagens. Então, vamos lá. Cada embalagem tem o valor da massa do pacote mais o valor do conteúdo. Só que são 16 unidades dentro de uma única caixa. Então, você tem todo esse valor pelas unidades mais o valor do papelão, da massa do papelão. Então, você vai ter um total de 16,26 quilogramas cada caixa. Considerando massa, gravidade e a altura que ele vai ser colocado, que ele vai descer, né? Então, você tem essa multiplicação que vai dar um total de 243,90 joules. E aí, como a energia final vai ser com a altura zero, você vai ter que a energia potencial final é zero. Então, nós teremos uma variação de energia igual a 243,90 joules. Da mesma maneira, fazendo a variação da energia, como fizemos no exercício anterior. E para finalizar, a energia potencial elástica, que também é uma energia que se refere à posição da mola. Quando deformada, essa mola ela pode provocar um valor de deformação de acordo com a força que foi feita nela. E a mola, ainda por cima, tem um valor que é chamado de constante elástica da mola,
que é próprio daquela mola por causa do seu material, da sua espessura, certo? E esse material vai trazer essa constante elástica tabelada. Cada mola tem uma própria tabelada. Ok, o que nós faremos? Nós determinaremos o valor dessa deformação que a mola sofreu e determinaremos o valor da energia potencial elástica em cada ponto dessa deformação, considerando, por exemplo, que a mola caminhou de um ponto A até um ponto B. Para fazer com que a gente consiga determinar o trabalho, nós também faremos a variação da energia potencial gravitacional. Desculpa, potencial elástica. Então, pessoal, aqui adiante tenho mais um exemplo para a gente fazer, né? Mas, infelizmente, teremos que finalizar nesse momento. Eu agradeço muito, peço que vocês olhem esse exemplo posteriormente. Obrigado a todos pela participação e até uma próxima aula.